Olá, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar nessa nossa live. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a era digital e a indústria 4.0. Eu estou muito satisfeito, muito feliz em estar apresentando essa live. Hoje vocês vão perceber que eu vou ser mais mediador do que efetivamente um produtor de conteúdo. Queria agradecer os nossos convidados aqui. Primeiramente, quero agradecer a presença do nosso presidente, o senhor Nelson Cancelara, presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba. Muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui, uma presença ilustre. Isso mostra todo o nosso compromisso, a nossa determinação com a cidade de Sorocaba e com o Parque Tecnológico. Não menos importante, André Santos, diretor da Agência Inova de Sorocaba. André tem sido um parceiro bastante importante da DPR, um parceiro bastante importante das nossas atividades de desenvolvimento de novos produtos aqui em Sorocaba. Queria agradecer de coração a sua presença. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Fabrício é o nosso diretor de transformação digital. O Fabrício tem uma vasta experiência no mercado. Nós trouxemos o Fabrício há 4 ou 5 meses, né, Fabrício? O Fabrício veio com uma missão extremamente importante de fazer uma revolução, uma transformação digital, não só para o nosso negócio, como um business como um todo, como internamente para a DPR também. Fabrício, queria agradecer a sua presença mais uma vez. Nós estivemos juntos na Abrint, eu acho que nós fizemos uma parceria bastante importante. Bom, falando um pouquinho da DPR, a DPR é uma empresa de 27 anos de mercado. A DPR, como base, nós chegamos em 2018 em Sorocaba, cidade essa que nos acolheu, que eu diria para vocês que nos acolheu de uma forma muito fraterna, e paterna, e a gente tem conseguido dar essa devolutiva para a cidade de Sorocaba. E como eu estava falando, a DPR tem 27 anos de mercado. Hoje nós desenvolvemos produtos de altíssima qualidade. Nós temos mais de 70 patentes hoje no mercado. E por isso dessa importância toda, dessas parcerias que nós temos aqui na nossa live, também a vinda do Fabrício. A DPR hoje ela tem uma forma diferenciada de atuação no mercado. Nós não somos um distribuidor, nós não somos um integrador, nós não somos uma revenda. Hoje nós entregamos soluções complexas para os nossos clientes. E isso tem ajudado muito o aspecto de inclusão digital, que é, na verdade, o que a gente vem procurando. Eu viajo bastante, assim como o Fabrício, obviamente que o presidente também, e André. Você consegue ver no país o crescimento dessa inclusão digital. Eu estava até brincando com a minha mãe hoje, minha mãe está em casa, e minha mãe não assiste mais televisão, ela assiste por celular. Ela não liga mais a televisão. Então, isso é uma inclusão digital também. E a gente vê muito disso em todas as viagens que eu particularmente faço, e acredito que os nossos amigos aqui na mesa também. A ideia desse bate-papo é para que, obviamente, a gente conheça um pouco mais sobre transformação digital, que a gente tenha uma abordagem diferente para a indústria 4.0. A DPR acabou de receber a outorga do 5G, e por isso a importância da gente estar junto com o presidente do Parque Tecnológico, e por isso que é importante a gente estar com a Agência Inova também para nos ajudar nesse desenvolvimento. Então, esse bate-papo aqui vai nos ajudar no entendimento um pouco mais desse mercado. Nós estamos perseguindo a questão da indústria 4.0, o Fabrício vai falar um pouquinho mais a respeito disso, e a DPR é uma empresa pautada em soluções de alta complexidade. Então, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel não só como vendedor de produtos, mas como inclusão digital também. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o presidente do Parque Tecnológico, André, da Inova, da Agência Inova. Muito obrigado mais uma vez. Queria passar a palavra para o Fabrício, e eu já queria que o Fabrício desse um overview de toda a nossa estratégia, de tudo que a gente vem buscando, para que a gente tenha realmente uma transformação digital e uma inclusão digital também dos nossos clientes. Fabrício, por favor. Muito obrigado, Marco. A transformação digital, ela tem uma relevância muito grande para o nosso dia a dia, né?
Nós mesmos da DPR, a gente tem uma necessidade de se transformar e a vinda do 5G propicia muito esse tipo de evolução. Às vezes as empresas vendem tecnologia de ponta, mas internamente ainda precisam evoluir em alguns detalhes. Fazer de uma forma mais tecnológica, que isso te otimize tempo, que te otimize inúmeras possibilidades de você pensar diferente, né? Então a transformação digital ele tem muito esse intuito de não só para as empresas, para as indústrias, para as empresas de tecnologia e tudo mais, mas para nós mesmos, né? A questão é como é que a gente encara a transformação digital para nós? A transformação digital ela tem um histórico, ela não é uma coisa que simplesmente acontece do nada. Ela vem por uma onda de mudanças que a humanidade tem, como, por exemplo, a própria criação da roda, a era da internet e agora a transformação digital. Então, isso vem com um volume muito grande de pessoas e inovações, né, de gente nova que vem e revoluciona. Então, é uma nova revolução. Então, a transformação digital ela tem esse intuito da gente começar a fazer diferente. Como é que a gente faz diferente? Como é que a gente pensa diferente? Existem muitas influências no dia a dia hoje que a gente sofre. Existe mudança de poder econômico, existe guerra, existe uma série de coisas, existe muita informação que faz com que a gente se movimente rapidamente. E a transformação digital, ela também é isso, né? Não é exclusivamente, por exemplo, a vinda do 5G. A vinda do 5G vai propiciar inúmeras novas possibilidades, mas a transformação digital ela mexe com o ser humano. Ela não mexe só com máquina, com computadores, ela mexe com o ser humano. Então, a transformação digital, ela vem para poder fazer com que pessoas, computadores, robôs, isso tudo comecem a falar entre si de uma forma muito mais suave, muito mais rápida e até mesmo para a gente imperceptível, com muito mais segurança na troca de informações. Então, a transformação digital, ela propicia uma mudança muito grande. O que a gente faz com tudo isso que a gente está vendo aí? A questão é a gente sentar, organizar e entender aonde que a gente pode atuar. Todos estamos navegando essa transformação digital. Não existe nenhuma empresa que está pronta, 100% finalizada na transformação digital. Sempre existe uma possibilidade da gente mexer. A gente na DPR está mexendo, a gente junto com o Parque Tecnológico está pensando em inúmeras iniciativas para que a gente possa favorecer a cidade de Sorocaba, favorecer todos que estão na cidade, empresas, pessoas, escolas, institutos, para poder ter uma aderência maior a essa questão da transformação digital. Então, é um desafio grande da gente começar a pensar como é que a gente vai estar daqui a alguns anos, mas é um desafio muito prazeroso e que vai trazer muitos benefícios, inclusive questões sustentáveis para o nosso país. Bom, Fabrício, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Hoje, obviamente, que os impactos tecnológicos serão gigantescos com relação ao 5G. Mas quais são os desafios que você imagina, não só para um parque tecnológico, como não só para a Inova, como para a DPR? Quais são os desafios que você imagina nessa crescente, nesse crescimento de conhecimento, de expertise, de tecnologia? O que você imagina de desafio? Marco, quando a gente fala de desafios, eu sempre penso em 3 grandes vertentes, que é processos, pessoas e tecnologia. A partir do momento que a gente consegue integrar essas frentes, a gente se propicia a uma melhor transformação digital. Porém, eu vejo como a parte mais complexa disso tudo a questão literalmente de pessoas, porque processos e tecnologia, a gente tem muita opção, né? Tanto de tecnologia quanto de processos, ferramentas, existem metodologias ágeis, tudo que nos ajuda, mas a gente tem que utilizar esse tipo de ferramenta. Isso sempre é o ser humano, por isso que eu falei inicialmente. Isso tudo está muito envolto da pessoa, de como é que a pessoa trata aquela informação, como é que a pessoa utiliza aquilo para o dia a dia. É o que eu costumo brincar, né? Você acorda de manhã e dá aquela pancada no seu relógio de cabeceira de cama e vai trabalhar, está na hora de pensar um pouquinho diferente. Você tem aí celulares, relógios, todos esses devices que estão conectados, que podem fazer com que você pense diferente como é que é uma noite bem dormida, como é que você acorda, como é que você vai trabalhar. Então, o primeiro desafio que eu vejo é em relação à pessoa assumir e sair do seu
status quo, né? Sair da sua zona de conforto. É sempre a questão da gente mexer a cadeira e começar a pensar diferente em relação à transformação digital. Na parte tecnológica, existe muitas soluções que podem nos ajudar. Porém, o que eu vejo como desafio é o quanto essas ferramentas, esses aparelhos, esses devices vão se conversar entre si. O 5G vem para propiciar isso, essa oportunidade, essa capacidade das máquinas falarem entre si, que é o famoso IoT, né? Internet das coisas. Porém, essas máquinas, esses produtos, essas ferramentas precisam ser otimizadas para poder se utilizar da capacidade do 5G. Então, eu vejo isso como uma grande oportunidade de melhoria para nós. E, obviamente, processos para fazer com que tudo isso se comunique de forma mais suave. Então, assim, eu diria que a gente tem uma Ferrari aí para trabalhar agora, que é a questão do 5G, mas a gente tem que saber dirigir, a gente tem que saber acelerar, a gente tem que saber frear, a gente tem que saber como é que funciona isso tudo para poder se aproveitar ao máximo. Então, acho que esses são alguns dos desafios que eu poderia apontar aqui para a nossa transformação digital. Fantástico. Eu queria te fazer uma outra pergunta. O pessoal acha que eu trabalho em empresa de tecnologia, acho que eu tenho que saber de tudo, tenho que responder tudo. Meus parentes lá de Sertãozinho, no interior de São Paulo, querem saber o que é o 5G, porque a gente teve o 3G, a gente teve o 4G. Eu não sei se do 3G para o 4G a gente teve uma evolução tão tecnológica quanto todos esperavam, né? A gente tem uma expectativa muito grande do 3G para o 4G e talvez isso não tenha acontecido. O que é o 5G? Como é que você enxerga essa tecnologia? Como é que você enxerga esse novo, eu diria para você, esse novo paradigma, esse parâmetro de 5G? Eu sei que ele irradia sinal, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais para os leigos que estão nos assistindo, os nossos espectadores, o que você pode externar com relação ao 5G? Ótima pergunta, Marco. Nós entendemos que a diferença que vai fazer lá na pessoa, novamente, né, ali no final do sinal, é a capacidade imensurável que ele vai ter de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, hoje você vai lá e assiste algum programa em alguma dessas ferramentas, né, como um Globoplay, um YouTube, essas ferramentas, esses provedores de conteúdo, só que você vai ter isso ainda numa velocidade muito mais rápida. Às vezes você ainda entra, vai ver uma novela, um filme, alguma coisa, você ainda tem alguns probleminhas de queda de sinal, trava, tem muita gente dentro de casa utilizando o mesmo sinal, essas coisas. Então, isso tudo são problemas que, quando a gente conseguir fazer com que os aparelhos e os devices possam se conversar melhor, isso tudo provavelmente vai desaparecer. Então, para o usuário final, a grande diferença vai ser ele poder fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de uma forma muito mais inteligente, muito mais otimizada, que vai propiciar muito mais oportunidades para ele, inclusive, de se utilizar daquilo lá como uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade até de desenvolver alguma nova solução, podendo inclusive incluí-lo mais nessa era digital, né? Uma grande diferença que aconteceu, por exemplo, no 4G, foi a capacidade da gente pegar celular, né, os nossos mobiles, e ter inúmeros aplicativos ali dentro, né? Antigamente no 3G a gente não tinha muito isso, era mais websites, né? Então, quando veio o 4G, propiciou você ter uma série de coisas, aplicativo de banco, aplicativo de posto, aplicativo de farmácia, aplicativo de tudo que é coisa. Só que a gente também não sabia que isso ia acontecer. Então, com o 5G, a questão é, qual é a capacidade que a gente tem de desenvolver coisas? Não sabemos. A verdade é essa. Está todo mundo desenvolvendo, está todo mundo explorando. O que vai acontecer? Essa é a chance de todo mundo navegar nesse mato alto e descobrir o que passa a ser capaz de fazer com todo esse volume de informação. A gente vai ficar basicamente 20 vezes mais rápido do que a gente está hoje. Então, se dentro de casa ou de alguma forma no seu celular você se considera um usuário constante e que você tem uma velocidade boa, você imagina isso então vezes 20. Então, para o usuário final vai ter muita diferença. Para as indústrias, para as empresas, vai ter uma capacidade maior de produção, diminuição inclusive de contas com energia, porque inclusive
recentemente a Nokia colocou uma pesquisa de mercado que esses produtos, esses aparelhos do 5G vão reduzir em até 90% o gasto de energia, então a gente tem aí um ganho alinhado aí com a pauta, inclusive, da ONU, a qual a DPR também está super focada, isso faz parte dos nossos princípios, que vai fazer diferença para todos nós. Então, o que a gente pode fazer com 5G exatamente, essa eu vou deixar para a gente também descobrir com o tempo, porque é uma capacidade enorme que as pessoas vão começar a se utilizar e muita coisa nova que a gente ainda nem imagina vai nascer, com certeza. Ótimo. Você falando, eu estava pensando aqui, nós fizemos uma apresentação na Abrint, né? E a gente falou muito mais além do 5G. Eu acredito que o 5G ele vai ser uma porta muito grande de abertura para todas as novas tendências de tecnologia. O Fabrício, ele citou assertivamente, a gente teve os aplicativos que vieram com o 4G, e eu lembro, eu sou da época ainda que o telefone era de anteninha. Obviamente que todos aqui são mais jovens do que eu. A gente tinha anteninha e a gente só mandava SMS. Então, a evolução foi muito grande. Eu estava pensando aqui também, a DPR está desde 2018 aqui em Sorocaba, com a fábrica, e depois nós migramos com o escritório de São Paulo em 2020, no finalzinho de 2020, começo de 2021. E eu consigo sentir, como diretor comercial da empresa, porque eu estou sempre em campo, o quanto que a nossa empresa evoluiu. E olha que não tinha nem o 5G. Então, eu acredito, Fabrício, que a gente vai ter uma evolução bastante grande, e você tem razão, não dá para a gente imaginar o que será e aonde isso vai parar. Eu acredito que nos próximos 10 anos a transformação digital vai mudar todo esse aspecto de mercado que nós estamos vendo. Não só do ponto de vista de business, de negócio, mas do ponto de vista de produto dia -dia, né? E o dia a dia nosso. E o dia a dia nosso, isso vai ser realmente alterado. Fabrício, eu, assim, aproveitando o teu tempo, eu queria só fazer mais uma pergunta para você. Você confia, você acredita que efetivamente a gente pode ter uma inclusão digital com o 5G? Sem a menor sombra de dúvida, Marco. Tratando desse assunto de inclusão digital, também nós da DPR, a gente se alinhou com algumas tendências ou diretrizes, na verdade, da pauta, inclusive, da ONU, né, sobre sustentabilidade, desenvolvimento e transformação digital. Então, isso está no nosso dia a dia. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente se relaciona diretamente à capacidade da gente utilizar essa vinda do 5G para a gente disseminar conhecimento, para a gente elaborar projetos mais inclusivos. Porque, obviamente, o 5G vai abranger áreas, hoje, ainda não exploradas, né? Obviamente, todo mundo sabe que o Brasil é um território praticamente continental. Então, assim, não é fácil uma estruturação de rede no nosso país. Existem pontos ainda a qual a internet não teve capacidade de chegar. E com a vinda do 5G, isso vai avançar e muito. Então, muitas pessoas que não tinham acesso passarão a ter acesso. Passarão a poder se aproveitar mais de conteúdos que vai ajudar na questão da inclusão digital. Isso também, obviamente, nas escolas públicas, federais, elas passarão a ter muito mais oportunidade de colocar muito mais gente conectada num espaço muito menor. Isso é outra vantagem do 5G também. Então, nessa sala, por exemplo, a gente poderia ter muito mais devices conectados do que o que a gente de fato tem e numa velocidade muito mais alta. Então, isso vai facilitar, inclusive, a disseminação da informação, a capacidade das empresas de gerar conteúdo informativo e de incluir cada vez mais aqueles que não têm tido tanta oportunidade de trabalhar com conteúdo digital. Então, sem dúvida, isso vai ajudar demais a cidade de Sorocaba e, obviamente, o país também. Nós, da DPR, a gente tem um compromisso também de desenvolver os nossos recursos utilizando tecnologia 5G nas frentes aí das ferramentas de IoT, nas ferramentas de blockchain, em outras tendências como realidade virtual, realidade aumentada, e colocar o nosso grupo num objetivo bem arrojado de, num período de 5 anos, ter todo o nosso time
incluso nessas questões e se utilizando dessas ferramentas que o 5G propicia. Então, a gente vai trabalhar muito treinamento, a gente vai trabalhar muito mais desenvolvimento e capacitação do nosso time e também, obviamente, iniciativas de capacitação das pessoas que vivem em Sorocaba também. Legal, obrigado. O Fabrício vai continuar aqui com a gente. Eu queria agora aproveitar um pouquinho dos nossos convidados aqui. Primeiro, eu queria que o presidente, Nelson Cancellara, apresentasse um pouquinho o Parque Tecnológico. Eu estava dando uma circulada por aqui. É incrível, né, presidente? Aqui me parece ser um celeiro de desenvolvimento de produtos e de novos conceitos, né? Sorocaba, eu não sou de Sorocaba, né? Eu nasci em São Paulo, sempre trabalhei em Sorocaba e estou em Sorocaba há 2 anos, junto com a mudança do escritório. E eu estou realmente, eu diria para vocês, eu estou muito satisfeito, muito feliz com a maneira que Sorocaba trata as pessoas, tratam as empresas. E aqui o Parque Tecnológico mostra isso para a gente, o quanto de tecnologia é um celeiro de desenvolvimento de novos produtos e de novas empresas. Então, eu queria agradecer mais uma vez o presidente. Eu queria aproveitar a tua ilustre presença, apresentar um pouquinho o Parque Tecnológico e falar um pouquinho mais a respeito do que vocês vêm fazendo, que é esse trabalho magnífico para a cidade de Sorocaba. Legal. Então, primeiro, boa noite a todos, aos amigos, Fabrício, Marcos, o André. Para nós está sendo um grande privilégio de estar participando desse bate-papo, até porque é uma oportunidade que nós temos de falar um pouquinho do Parque Tecnológico, né? O Parque Tecnológico que está completando 10 anos esse ano. Se Deus quiser, teremos aí um evento em setembro, que nós estamos organizando. Vamos ter a DPR conosco, com certeza. Com toda certeza. Enfim, o parque é um grande ambiente aqui, que eu sempre digo que é um ambiente de inovação, onde a gente respira empreendedorismo, inovação. E nós, quando viemos para cá, convite do prefeito Rodrigo Manga, uma das coisas que eu disse a ele é o seguinte: prefeito, ali é um ambiente onde nós temos empreendedores, nós temos startups, mas nós temos que criar negócios, né? E ele nos tem apoiado muito. Hoje nós estamos com a área externa do parque sendo utilizada, nós estamos hoje com empresas vindo para a área externa também, né? Nós temos uma área aqui dentro do parque que ela tem incentivos fiscais, né? Que é muito importante, né? Incentivos fiscais municipais, isso dá uma grande vantagem para algumas empresas. Enfim, e esse é um grande celeiro, né? Nós temos aqui laboratórios de universidades, né? Que temos 6 laboratórios aqui de universidades, que são muito importantes para conosco. E o Parque Tecnológico é só o indutor disso, né? Onde eu pego a empresa, né? E levo até a universidade e vice-versa, né? Porque esses atores têm que se conversar. Mas a gente não pode esquecer, né, nesses pilares do cidadão, né, que é isso. Nós estamos aqui também para fornecer facilidades, né? Porque a inovação é isso, né? Você fornece facilidades para o cidadão. E também não podemos esquecer da questão ambiental, né? Nós estamos aqui, quem não conhece o parque, aqui é uma área de 1.800.000 metros. Nós temos um parque de biodiversidade de 600.000 metros, ainda sobra 1.200.000 metros, onde nós temos o prédio e temos áreas de terrenos, enfim. Então, esse é o nosso parque, né? O nosso parque tecnológico, que nós estamos fazendo um grande trabalho, que ele não é de Sorocaba, único exclusivamente, né? Ele é da região metropolitana, né? Nós estamos com vários projetos aqui com o Ministério, por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que nós vamos falar já um pouquinho, que foca, né, a questão da tecnologia 4.0. Né? Vocês comentaram bastante, eu vou até entrar um pouquinho nessa questão de digitalização, mas se a gente levar, né, pensarmos que antes, né, da pandemia, né, a velocidade era uma, com a pandemia hoje a velocidade dessa digitalização foi enorme, enorme mesmo. Né? Por quê? Foi a necessidade que foi criada e as pessoas buscaram resolver essa necessidade. Ontem, eu tenho netos, né? Então sabe como é neto, né? E ontem minha neta em casa, lá com 3 anos de idade, já pega lá o celular e já sabe mexer e ligar e vovô liga. Aí você põe a senha e ali você larga. Se você hoje tem crianças com 2, 3 anos já com essa capacidade,
né, que é muito diferente da minha época, por exemplo, você imagina daqui a alguns anos como nós vamos estar, né? Então, eu acho que essa digitalização, a questão também, óbvio, do 5G, que está vindo aqui para, obviamente, facilitar ainda mais as nossas vidas, vai ser extremamente, no futuro muito próximo, vai ser muito, muito interessante viver nesse mundo aqui. O senhor comentou da netinha, eu comentei da minha mãe, né? No final, elas estão interligadas. Tem uma pequena diferença de idade, né, entre as duas, né? Mas elas estão interligadas pela tecnologia. E eu vejo assim, o senhor como presidente do Parque Tecnológico, eu vejo uma responsabilidade muito grande, e me corrija se eu estiver errado, da responsabilidade de inclusão digital dos cidadãos de Sorocaba. Sim. Faz algum sentido? É isso mesmo? É por aí que o Centro Tecnológico, junto com a Inova, tem trabalhado? Nós temos aqui vários projetos em andamento. A Inova é a grande agência que está conosco já esses 10 anos. Eles são responsáveis por toda a questão de gestão do parque. Mas nós temos projetos de inclusão, não resta dúvida, né? Nós temos aí um projeto, por exemplo, chamado PTS na Escola, né? Onde nós temos um ônibus que vai até a escola municipal, nós atendemos crianças entre 11 e 16 anos. E ali, esse ônibus chegando na escola, ele fica 7 dias nessa escola, e ali nós passamos para ele o quê? Informações como programação, lógica, eletrônica, robótica, né? Para essas crianças, né? E a gente já impactou isso, nós começamos em outubro de 2021, já impactamos quase 200 crianças, né? Que é extremamente importante, né? Porque aí nós estamos possibilitando elas de conhecer outras coisas que no currículo não tem escolar hoje. Claro. Infelizmente não tem, né? Mas a gente tem conversado muito, o secretário de Educação tem nos ajudado bastante nisso, né? E depois ainda nós trazemos essas crianças para cá, e elas vão no nosso Fab Lab, onde ela constrói o seu robozinho, né? Não é só com o movimento de ir para frente e para trás, mas ele é um robô que tem que seguir uma trilha, né? E ele leva o robô para casa, né? Então, se dessas 200 crianças a gente impactar 5 crianças, já é muito bom, né? Nós temos um outro projeto que nós vamos lançar agora no segundo semestre, onde nós vamos capacitar 50 a mais, né? Aquelas pessoas que com um pouco mais de idade, que muitas vezes se aposentou, em decorrência da própria pandemia, perderam o seu emprego e queira pivotar, né? Mudar um pouco de emprego, de conhecimento. Nós também vamos dar curso para essas crianças, para esses adultos, né? Que já estão numa idade mais avançada, e isso faz parte do nosso trabalho, né? Nosso trabalho é fazer a inclusão também para o cidadão. E fora isso, nós temos trabalho de economia criativa, né? Que atendemos aí vários artesãos ou aquelas pessoas que perderam emprego e hoje faz o seu trabalho dentro de casa. Isso é o trabalho do Parque Tecnológico, né? E para isso que nós estamos aqui também. É uma visão, eu diria, presidente, que é uma visão bem diferenciada, né? A gente tem, como eu disse aqui no começo da nossa live, a gente tem circulado o Brasil todo, a gente tem visitado o Brasil todo, e eu diria para vocês que é bem raro você ter uma visão tão altruísta com relação à inclusão digital. Eu me sinto muito feliz por a minha empresa, a DPR, estar aqui em Sorocaba, e eu fico muito feliz da nossa empresa também fazer parte desse valor agregado realmente que faz a diferença para o cidadão. Ele está quietinho aqui do meu lado, mas eu preciso, obviamente, chamá-lo para o nosso bate-papo. André Santos é o diretor executivo da Inova. O presidente já citou a importância da Inova nesse business todo, do ponto de vista do Parque Tecnológico. André, eu queria primeiro agradecer mais uma vez a tua presença. Você está sempre com a gente no escritório, etc., sempre visitando a gente, é sempre um prazer estar contigo. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é o impacto que você vê do 5G na indústria 4.0? Porque se fala muito sobre indústria 4.0, né? E às vezes, o Fabrício, que é especialista nisso, às vezes há uma confusão, né? A empresa acha que ela fazendo alguns pallets bonitinhos,
alguns repositórios ou estoque bem bonitinho, já é uma indústria 4.0. E o conceito não é esse, né? É muito além disso, né? O 4.0. Então eu queria que você explanasse para a gente qual que é a importância do 5G na indústria 4.0. Primeiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Legal, obrigado, Marco. Boa noite a todos. Muito bom falar um pouquinho. Estava quieto, mas ouvindo boas palavras, que é muito legal que estão falando. Mas é isso aí, sim, o 5G ele modifica não só a vida das pessoas, como o Fabrício bem disse, desde do streaming de vídeo até tomadas, né, de decisões dentro de casa, mas na indústria é muito importante isso, né? A gente aqui no Parque, a gente tem um programa chamado Centro de Excelência e Tecnologia 4.0, onde nesse centro a gente busca justamente facilitar ou direcionar as empresas para um caminho mais assertivo para essas tecnologias 4.0. E nisso, a gente entende que tem muito a ver com o que vocês estão falando até agora. Assim. O 5G realmente é uma tecnologia disruptiva, ela vai mudar muito o cenário, né? Principalmente para as empresas autônomas, aquelas empresas que fazem, né, os processos de forma automatizados. Mas a gente entende que para isso tem que ter aquilo que foi falado até agora, a capacitação. Entender que o ser humano está na frente da tomada de decisão ainda, que ele está no processo. E o 5G ele vai impactar justamente nisso. Então, desde a gente entender que fala assim, poxa, espera aí, tem muitas tecnologias já esperando só o 5G acontecer para que tome velocidade e ganhe força, por exemplo, os veículos autônomos dentro da empresa, contagem de estoque, etc. Mas muita coisa ainda vai nascer, a gente não sabe ainda o que é. Então, por isso a gente parte do princípio que a capacitação para o 5G é o primeiro passo para a indústria poder se preparar para ela, né? Então, a gente lança alguns programas, treinamentos, a gente está lançando imersão dev agora para formação de programadores agora também, pensando já nisso, que a gente tem que colocar mão de obra. E aí, o 5G ele vem fazendo isso aí. Então, você provoca já uma mudança de comportamento nas pessoas, né? Desde as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho até os executivos que, opa, peraí, agora eu tenho um monte de informação aqui disponível dos meus sensores IoT, do meu banco de dados, da minha fábrica, que eu, peraí, agora eu preciso começar a confiar nas decisões que os dados estão trazendo para mim. É uma grande quebra de paradigma, aquela coisa que o empresário está acostumado a ver as planilhas, o Excel, o RP, agora fala, peraí, eu tenho muito mais informação chegando, muito mais tomar decisão que antes eu tinha que tomar, né, pensando ali sozinho ou com a diretoria, agora eu começo a ter máquina passando, falo, cara, se você fizer isso vai dar errado, né? Então, isso é uma grande quebra de paradigma. Então, mexe com todos, mexe com o comportamento de quem está entrando no mercado, mexe com o comportamento dos gestores que estão ali no dia a dia falando, não, eu sei, já tenho 20 anos de experiência de empresa, peraí, por que a máquina está falando que isso aqui vai dar errado? Então, isso é muito importante. Então, justamente a baixa latência que tem o 5G, a velocidade que tem o 5G, vai fazer com que isso comece a ter muito mais assertividade, muito mais credibilidade, né? Mas não adianta, assim, então, tudo isso vai ter que ter um bom entendimento e boas capacitações para que isso venha à tona, né? Então, acho que isso é o grande impacto que vai acontecer. Você diria, então, que a qualificação dos profissionais é algo fundamental para o desenvolvimento do 5G, é isso? Sim. A tecnologia ela vai ser desenvolvida, certo, Fabrício? Mas se você não tiver pessoas com capacidade, não é capacidade intelectual, tá? É capacidade de qualificação, se elas foram qualificadas ou não. Porque, na verdade, a gente desde o começo aqui nós estamos falando de 5G, transformação digital, mas eu insisto na questão, é a inclusão digital. Nós estamos falando aqui não de tecnologia e talvez nem de qualificação, nós estamos falando de pessoas. E é esse o nosso papel. Primeiro de tudo, óbvio que tem o interesse de desenvolver, de crescer, de vender, de se ganhar dinheiro, obviamente, com a tecnologia, mas eu vejo que no final são pessoas, é isso. Exatamente, e você frisou bem, isso é o que a gente sempre tenta colocar para os nossos colaboradores, para as pessoas que estão aqui. Primeiro que nós não fazemos nada só, né? Isso que nós estamos fazendo hoje já é uma iniciativa importantíssima, né? Uma iniciativa importante onde a gente está podendo passar informações para as pessoas, para que elas, sim, comecem a entender mais, né, o que é essa transformação, o que isso pode gerar. Dentro do Parque Tecnológico, nós temos que fazer o nosso papel, né? Então, cursos que nós temos, né? Nós temos apoio, estamos fazendo um chamamento agora de startups que estão no início, né, da sua vida empresarial, essas pessoas, esses empreendedores. Para quê? Para nós capacitarmos essas pessoas, né? Nós temos aqui, hoje, 37 startups, né, que nós fazemos toda essa capacitação.
Estamos fazendo um outro chamamento, o André falou agora há pouco, nós estamos fazendo um outro chamamento de imersão de pessoas, né, para que a pessoa aprenda a programar, e tudo isso sem custo para essas pessoas, mas com o intuito de quê? Inserir essas pessoas nesse novo tempo. É um novo tempo, né? A gente não pode negar isso, que é um novo tempo isso. E essa é a nossa parte, né? A nossa parte é essa. Buscar primeiro formar pessoas, formar cidadãos, né? Para que ele possa amanhã, né, tá podendo utilizar um celular ou entender, né, um equipamento qualquer, porque a gente sempre ouve falar, né, que há algumas funções que ainda vão ser criadas, né? Mas isso não quer dizer que o torneiro mecânico morreu, quer dizer, não vai ser. Obviamente, ele vai se capacitar, porque pessoas são sempre indispensáveis, seja qual for a tecnologia, né? A partir do momento que você cria uma tecnologia, alguém criou isso, alguém montou, alguém pensou. Então, pessoas vão sempre estar presentes na nossa vida. Nós não podemos deixar isso de lado, em hipótese nenhuma. Então, esse é o nosso papel como parque também, inserir as pessoas nessa realidade. É importante, presidente. Nós criamos na empresa, na DPR, o pessoal até acha engraçado, nós temos 4 ou 5 bonecos, né, Juliana? 4 ou 5 bonecos. E esses bonecos, eles ficam nas salas de reuniões que a gente tem, interno e externo com os nossos clientes. Uhum. Eu acho que o presidente não viu ainda, mas o André talvez tenha visto. Eles representam o final de todas as nossas decisões que nós tomamos do ponto de vista de tecnologia e telecom. Quem é impactado por essa live ou por qualquer produto que o Parque Tecnológico crie junto com a Inova, as ideias malucas e adoráveis do Fabrício, vai impactar no nosso usuário final. E o usuário final não é usuário final, eu não uso mais esse termo, e não é cliente, são pessoas. Então, isso impacta nas nossas vidas. E eu estou ficando velho, então eu estou trazendo mais histórias. Eu, quando estava na 8ª série, eu estudava na laje. Eu pegava livros da biblioteca. E talvez hoje a gente ainda esteja na laje, né, Fabrício? Uhum. Se a gente for comparar, eu não vou revelar quantos anos atrás, porque senão eu vou entregar a minha idade, mas talvez hoje nós ainda estejamos na laje, ou nós estejamos nesse processo de aprendizado e de evolução de tecnologia. Eu gostaria muito de saber como seria daqui a 40 anos. Mas você quer ver, Marcos, só para ilustrar um pouco essa questão que você falou, quando você estudava. Então não vou nem eu falar quanto tempo faz. É muito mais novo do que eu. Mas veja bem, naquela ocasião que a gente estudava, como funcionava, né? Você escutava o professor falar, você anotava, você ia para casa, você gravava para responder a prova, né? Hoje é completamente diferente. Hoje é tanta informação que vem para essa juventude que muitas vezes o professor fala alguma coisa, o aluno na hora questiona ele. Questiona e com conhecimento de causa. Né? Uhum. Então, por isso que eu acho que talvez nessa grande transformação que muitas vezes a gente imagina que possa ser um pouco longa, mas de repente ela vai ser uma transformação até mais rápida do que a gente imagina. Né? Porque eu vejo isso, você pega crianças, né? Hoje você falou o exemplo da sua mãe, né? Que usa o celular, não utiliza a TV, quer dizer, já é um avanço que com certeza ela nem imaginaria isso na vida dela, não é verdade? Então, eu acho que nós estamos num momento, na minha concepção, no meu ver, o que eu vejo aqui, extremamente favorável, extremamente bacana para isso. Né? Isso eu fico até, desculpa, eu falo demais porque eu me empolgo bastante. Mas é que isso nós vamos nos surpreender muito, com muita coisa vai acontecer ainda. A questão da transformação digital, ela é uma jornada. Uhum. Né? E toda jornada, como uma bela viagem para algum canto do país, a graça é você aproveitar cada momento dessa viagem. Jornada digital é a mesma coisa. Então, assim, não é o mais interessante não é o final dessa jornada, é como a gente aproveita cada passo dessa evolução. Então, a gente conquistou um passo, vamos aproveitar esse passo. Então, essa é a grande graça da transformação digital, a gente aproveitar cada momento como esses que vocês colocaram aqui pra gente. Eu queria aproveitar uma coisa que o André falou também, a respeito de dados. Né? A gente não pode esquecer o volume de dados que se gera.
É muita informação, né? O senhor estava abordando a questão das informações. Então, assim, é um volume astronômico de informação que precisa ser trabalhado, que precisa ser explorado da melhor forma possível para que as empresas possam tomar as melhores decisões. Senão a gente joga um monte de informação no lixo, né? Então, o 5G, ele capacita as redes para que ela possa gerar uma maior possibilidade de você trabalhar com dados. Assim, quando a gente tem uma rede 20 vezes mais forte, naturalmente a gente vai ter no mínimo 20 vezes mais informação para trabalhar. Eu queria abordar também um tema que eu acho relevante para a questão do 5G, que infelizmente ainda não está sendo muito abordado, que é a questão ecológica em cima disso, né? Então a gente tem falado de pessoas, de dados, coisas extremamente importantes e são pilares. Mas isso vai capacitar as empresas e as instituições responsáveis a, por exemplo, controlar melhor desmatamento, controlar muito mais rápido e ágil poluição nos rios. Então, assim, hoje a dificuldade de se acompanhar esses fatos e essas evidências ainda é grande pela capacidade de transacionar a informação. A partir do momento que a gente tem um 5G, a gente tem uma capacidade muito maior de monitorar e de ser mais proativo a qualquer coisa que possa acontecer. Como a gente estava falando lá atrás, anteriormente, né? O Brasil é um país continental. Então, tem muitos cantos que estão não sendo observados como deveria. Então, o 5G vai propiciar também isso. Então, a gente vai ter um monitoramento muito mais ágil, muito mais pontual, muito mais preditivo por conta de dados e que, no final do dia, vai fazer com que a gente avance nessa jornada da transformação digital de uma forma muito mais interessante, agradável e que vai trazer muitos benefícios, até que a gente chegue num modelo mais avançado. Você comentou a respeito da gente estar estudando na Laje antigamente e a gente entende que esse tipo de iniciativa, ela se transforma, como o torneiro mecânico que você abordou também, ele não deixa de existir, ele se renova. Esse é o desafio. Como é que você se renova absorvendo tudo que a tecnologia está te trazendo? Como que a gente, como empresa, se renova absorvendo tudo que a tecnologia está... Como que as instituições, como é que o governo se renova com tudo isso que está trazendo? Então, para todo mundo é uma grande oportunidade de transformação. O mais interessante é a gente aproveitar essa jornada do início ao fim, ao máximo que a gente puder aproveitar, sempre se beneficiando de cada fase que a gente avançar. Ótimo speech, Fabrício. Obrigado. Eu queria aproveitar esse speech do Fabrício e queria fazer uma pergunta para o André. O André, como o presidente citou, é o responsável por toda essa inteligência, essa estratégia do Parque Tecnológico, obviamente junto com o presidente e com o time dele. André, eu estava pensando aqui, a gente citou a questão da laje, né? E eu gosto muito de frisar isso. Aí eu entendo que a Inova tem uma responsabilidade muito grande do ponto de vista de capacitação e informação, que você já citou isso. Agora, e como é que a gente conecta essas gerações tão diferentes? Porque eu sou mais idoso. Eu nunca imaginaria que eu teria um smartphone nas minhas mãos. Como é que a Inova pensa, junto, obviamente, com o Parque Tecnológico, junto com o presidente, como é que vocês entendem essa capacitação? Como é que vocês vão conectar esses... Eu diria que não são nem dois mundos, né? Ou duas gerações, são várias gerações, mundos diferentes, conceitos diferentes. E eu friso mais uma vez, olhando para Sorocaba, como é que a gente pode fazer essa transformação? E essa capacitação valer a pena para um filho, para um neto, para um pai, para uma mãe? Legal, boa pergunta, Marco. Eu brinco sim que motivação é tudo, né? Então, quando você tem uma necessidade, começa a colocar tecnologias, benefícios para as pessoas, para a indústria, etc., você começa a se sentir motivado para querer aprender aquilo lá, né? Então, isso é o primeiro passo que a gente entende que é o que vai sempre conectar. Como o Nelson citou, a gente busca não só capacitar os jovens, né, que a gente fala, poxa, tá aprendendo o que é esse mundo maker, o que é essa cultura de programação, mas também busca as pessoas que já estão mais próximas da fase de aposentadoria, acima de 50 anos, 60 anos. Então, isso a gente busca nessa forma de uma forma simples, fácil de você conectar esses mundos, dando treinamentos, mas sempre colocando a motivação como algo que ative aquela necessidade do aprendizado, aquela necessidade de querer ir atrás e saber o que acontece. Então, eu falo muito, né?
A mesma forma do netinho, a avó que falou, pô, eu quero ver um WhatsApp, porque eu quero ver a foto dos meus netos ali, ela vai se conectar. Se falar que agora vai ser no 5G, vai ser muito mais rápido, vai ter muito mais atrativo. Então, é isso, a gente tem que colocar a tecnologia de uma forma desmistificada, é isso que a gente está buscando. Então, até o Centro de Excelência, a gente até para a indústria, a gente fala da mesma forma. Né? A gente busca mostrar que a tecnologia 4.0 não tem que ser aquele bicho de sete cabeças, coisas caríssimas ou coisas impossíveis. Sim, formas fáceis que você consegue com poucos passos ir se adaptando, entrando nesse novo mundo, entendendo que a tecnologia é factível para todos. Né? Então, isso aqui a gente tem falado. E aí, olhando para Sorocaba, a gente, né, entende que a gente tem uma região muito industrializada. Né? Então, para a gente é muito, até fácil, a gente tem um grande celeiro aqui, né, de startups, o parque é reconhecido por Sebrae, SP, por Senai como hub de referência para a tecnologia 4.0, indústria 4.0. Então, a gente tem muita indústria para colocar em prática. Então, é isso. O Parque Nova, eles buscam sempre isso. Facilitar, mostrar que tecnologia é factível para todos, é possível. Né? Não precisa ser só coisas né, caríssimas, mas sim coisas que podem ser aplicadas no dia a dia para qualquer um deles, da sua casa, residência até a sua indústria. Né? Isso é fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento. Eu diria, eu não sei se vocês perceberam, eu sou muito mais humanas do que exatas aqui. O Fabrício é exatas, tá? Completamente exatas aqui. E eu acho que esse desenvolvimento é importante para todos. A chance que talvez eu não tenha tido, eu tive a chance, obviamente, porque não é uma questão de chance, é uma questão de oportunidades, né? Era um outro mundo. Até por isso que eu fiz essa pergunta para o André, como é que a gente conecta esse mundo. Eu queria até completar. Pode completar. Eu estou vendo que o teu olhar tá chamativo, me deixa falar, fica à vontade. Mas você sabe que assim, Sorocaba ela tem uma peculiaridade, né? Eu sempre digo isso. As pessoas não conheciam muito o parque. Então, o nosso papel, né, de incluir essas pessoas, as pessoas entenderem como funciona um parque, é nós levarmos o parque até elas. Mas só que isso nós não fazemos sozinhos. Então, isso nós temos que fazer com a DPR, nós temos que fazer com as universidades, tá certo? Nós temos que fazer com a Inova e ir em busca deles, né? Porque quando você fala lá na cidade, no centro, eu trabalho no parque, a pessoa fala, mas que longe. Só que não existe distância, existe atratividade, na minha opinião. Agora, é óbvio, se eu começar a levar para lá ações que o parque possa levar para o cidadão, ações que um dia nós vamos fazer um evento X, um concurso de robô, ou um concurso Y, games, alguma coisa nesse sentido, é óbvio que isso, de certa forma, você vai conseguir trazer essas pessoas para esse campo, vão começar a entender, vão começar a se atrair e, obviamente, né, nós vamos ter uma cidade, falando de Sorocaba, uma cidade que forma 50 mil alunos por ano, quer dizer, 50 mil, nós não podemos esquecer isso. Né? São jovens que estão aí, que vão aprender e vão passar para os seus pais. Né? Eles vão ser multiplicadores para nós. Então esse é o nosso intuito aqui, nessa questão que você abordou, eu acho extremamente importante, é você estar envolvendo as pessoas nisso tudo. Não esquecer das pessoas, né? Porque elas são as principais atores de tudo isso que a gente está vendo. E como, presidente, a tecnologia, a evolução da tecnologia muda a vida das pessoas, né? É muito mais do que... Mais uma vez, gente, eu falo isso sempre para os meus clientes, que são meus amigos. É muito mais do que uma venda. A venda é consequência, ou a entrega da tecnologia é consequência. Mas como as pessoas evoluem, como as pessoas mudam as próprias vidas, dos pais, das mães, dos avós, como a pessoa consegue ter uma evolução. E eu não digo que o nosso tempo era mais difícil, desculpa, que meu tempo era mais difícil. Eu estou dizendo que hoje você tem muito mais acesso às informações do que eu tinha há 30, 40 anos atrás. Então isso é fundamental para que todos nós tenhamos uma evolução e para que Sorocaba, através do Parque Tecnológico, da Inova e da própria DPR, consiga fazer uma inclusão digital de verdade. É muito mais do que dividendos, é muito mais do que receita para as empresas, assim como as pessoas se incluir dentro desse papel todo, que é fundamental para os próximos 30, 40, 50, para os próximos 100 anos. Tá? Então, eu queria, infelizmente o nosso tempo já está se findando, Juliana, que é a nossa diretora de marketing, está aqui olhando para mim com uma carinha, mostrando o relógio. Eu queria realmente agradecer, primeiramente, o presidente do Parque Tecnológico,
A gente sabe que a agenda do senhor é bastante concorrida, bastante complicada, mas obrigado por ter participado com a gente. E, obviamente, o André, que esteve com a gente, que está com a gente, e o Fabrício, né, que é o nosso homem de transformação digital. Eu queria só deixar um speech final para cada um, se vocês quisessem fazer algum tipo de speech, alguma observação, fiquem à vontade. Eu queria começar pelo André. Mais uma vez, André, agradeço a sua participação. Lembrando que a DPR, se inscrevam nos nossos canais, etc. No final, a gente vai deixar todas as informações sobre o Parque Tecnológico e também da Inova, site, telefone, endereços, etc. Para que vocês tenham acesso também a essas pessoas que estão aqui com a gente, a essas empresas que estão aqui com a gente. Legal, André? obrigado. Cara, é fantástico. Acho que a gente preza muito o retorno que a gente tem que dar para a sociedade. Acho que o Parque, a Inova, preza muito isso. Acho que tudo que a gente aprende, um pouco até uma grande vantagem que a gente tem, né, comparado com a indústria privada, a gente pode, de certa forma, fazer isso muito mais fácil e essa é a nossa missão. Então, é isso, a cidade é extremamente produtiva, a gente fala o tempo inteiro de tecnologia e inovação, então é isso, quero deixar à disposição a Inova, o Parque, para que venham visitar, conheçam mais o Parque e a gente poder contribuir cada vez mais. Muito obrigado pela sua presença. Bom, eu, Marcos, André, Fabrício, toda a equipe, eu agradeço demais a oportunidade que vocês nos deram, é importante para nós isso, né? O prefeito sempre nos fala assim, prefeito Manga, nós temos que sair, Cancelara, do momento analógico, temos que entrar no digital, né? E evidentemente a gente tem isso muito enraizado, e isso que a gente fez hoje aqui, né? Esse bate-papo, espero que tenhamos outros, com certeza vamos ter. Esse bate-papo é importante para a gente poder levar, né, um pouco de conhecimento, um pouco das nossas experiências, né, para nossas experiências para os nossos ouvintes, né, e para toda a comunidade. Eu agradeço demais a DPR, é um parceiro nosso aqui, não só de Sorocaba, não só do Parque, mas de Sorocaba também, e conte conosco, né, nós estamos aqui, eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer muita coisa. Obrigado, agradeço demais. Agradeço muito. Fabrício? Bom, antes dos agradecimentos, eu vi recentemente por um instituto de pesquisa que 90 a 95% dos cidadãos de Sorocaba estão cientes da movimentação do 5G. Então, para essas pessoas aqui de Sorocaba, eu queria deixar uma mensagem que a DPR tem como missão inclusão digital. Estamos extremamente focados nessa iniciativa. Até por causa disso, nós somos pioneiros na questão da outorga do 5G, porque a gente quer trazer cada vez mais tecnologia para cá. Então a gente vai poder se orgulhar muito de falar que Sorocaba vai ter a indústria 4.0 muito antes do que outras cidades, né, por aí. Obviamente para poder ser um exemplo, para poder atrair mais investidores, para poder atrair mais oportunidades, para poder atrair mais empresas, iniciativas, isso vai ser muito bom. Gera mais emprego, exatamente. Isso vai ser muito bom para todos nós. E nós, da DPR, estamos 100% focados nisso, no nosso dia a dia. Então, muito obrigado ao presidente, ao André, que desde o momento inicial que a gente começou a ter esses primeiros papos, super abriram as portas para nós. Para mim, em especial, também eu fico muito agradecido a todos pela oportunidade, pelo Marcos também, que a gente tem feito algumas parcerias aí muito bacanas. E também me ponho à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida, para qualquer outra iniciativa, porque o nosso foco aqui é colocar cada vez mais a nossa cidade de Sorocaba como uma cidade exemplo, líder na questão de tecnologia, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa fazer isso várias outras vezes. Obrigado, André, obrigado, Marco, obrigado, presidente Nelson. Fico à disposição. Ok, obrigado. Gente, boa noite a todos, fiquem com Deus. Obrigado por ter acompanhado mais essa live da DPR. Um abraço a todos.